Guerra Fria e corrida armamentista. A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética entre 1947 e 1991. Foi responsável por polarizar o mundo entre dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e o outro alinhado ao socialismo. Nunca houve um confronto aberto entre os americanos e os soviéticos, sobretudo pela possibilidade da destruição do planeta em larga escala caso houvesse um conflito direto entre os dois. A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial. O marco que iniciou de fato esse conflito foi o discurso realizado pelo presidente americano Harry Truman em 1947. Na visão de Truman, era o papel dos Estados Unidos liderar a luta contra o avanço do comunismo no continente europeu. Esse discurso deu início ao que ficou conhecido como Doutrina Truman, que consistiu num conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo. A primeira ação tomada por essa doutrina foi o Plano Marshall, Plano de Recuperação Econômica da Europa com a ajuda financeira dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. A atuação dos Estados Unidos na Europa por meio da doutrina Truman tinha como justificativa conter o comunismo soviético. Como resposta, a União Soviética criou a Cominform, que era um organismo encarregado de conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus. Além disso, em 1949 foi criada a Comecon, que era uma espécie de plano Marshall para os países socialistas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida entre duas partes: a parte oriental sob a influência da União Soviética e a parte ocidental sob a influência dos Estados Unidos. O Muro de Berlim, que dividia a Alemanha entre a Alemanha ocidental e oriental, capitalista e socialista, foi um dos principais símbolos da Guerra Fria. A OTAN, que é a sigla para a Organização do Tratado do Atlântico do Norte, criada no contexto da Guerra Fria em 1949, consistia em basicamente a união de países que deveriam se defender caso algum deles sofresse um ataque. Em resposta à criação da OTAN pelos Estados Unidos, a União Soviética, em 1955, criou o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia tinha o mesmo objetivo da OTAN. E foi assim que surgiu uma cortina de ferro sobre o continente europeu, como afirmou o ex-ministro britânico Winston Churchill. A corrida armamentista foi um fenômeno que caracterizou a competição entre a União Soviética e os Estados Unidos no âmbito de armamentos e tecnologia militar, que tinha o objetivo de garantir a segurança nacional e demonstrar o poderio militar. Essa competição teve início já na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançou as bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki no solo japonês. Como resposta, os soviéticos desenvolveram a sua primeira bomba atômica em 1949 e, em resposta a essa resposta, os Estados Unidos continuou com o projeto Manhattan e desenvolveram a bomba de hidrogênio que foi testada em 1955. Em sequência, os dois países iniciaram o desenvolvimento de mísseis intercontinentais, foguetes que conseguiam carregar bombas e ogivas. Em outubro de 1961, a União Soviética testou uma bomba e essa bomba aérea termonuclear foi considerada a mais poderosa arma nuclear jamais produzida e testada. Era mais potente que a bomba lançada em Hiroshima. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos chegaram a ter mais de 30 mil bombas nucleares em seu arsenal, e a União Soviética cerca de 40 mil. Diante desse cenário de tensão bélica, outros países se juntaram à corrida armamentista e desenvolveram programas nucleares como a Inglaterra, França, China, Paquistão e Índia. A Guerra Fria foi o palco de vários desenvolvimentos tecnológicos, como o GPS e o ARPANET, que foi considerado o embrião da atual internet. Apesar desse desenvolvimento bélico, os membros da corrida armamentista evitavam a todo custo promover uma terceira guerra mundial, porque resultaria em um nível de destruição que poderia acabar com a humanidade. Além da corrida armamentista, também tinha a corrida espacial, que era basicamente uma competição focada em quem conseguiria alcançar primeiro o espaço. A União Soviética realmente foi a primeira a lançar um satélite, só que os Estados Unidos foram os que chegaram primeiro à Lua. Em 1980, com os altos gastos militares durante a Guerra Fria, a União Soviética foi levada a uma crise econômica, política e social. Houveram diversos conflitos e em 1989, após a pressão popular na Alemanha Oriental, o Muro de Berlim caiu e depois disso a União Soviética terminou. Consequentemente, a corrida armamentista durante a Guerra Fria se encerrou, mas os esforços para reduzir os arsenais nucleares começaram anos antes por meio de tratados e acordos.
Houveram várias crises políticas e militares durante a Guerra Fria, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, que tinham como objetivo expulsar o comunismo da Ásia. Na Europa, teve a invasão da Tchecoslováquia, que reafirmou o controle soviético sobre os países do leste. E já no Oriente Médio, teve a Guerra do Afeganistão, que enfrentou uma forte resistência da URSS e demonstrou o enfraquecimento dela. A crise dos mísseis de Cuba foi um confronto tenso entre os Estados Unidos e a União Soviética em 1962, quando os Estados Unidos descobriram que tinham mísseis nucleares instalados em Cuba, mísseis soviéticos. A descoberta das bases de mísseis ela foi vista como uma ameaça direta à segurança americana, devido à proximidade de Cuba dos Estados Unidos. Em resposta, o John Kennedy, que era presidente dos Estados Unidos, anunciou um bloqueio naval, chamado de quarentena, para impedir a chegada de mais mísseis e exigiu a tirada dos já instalados. Essa tensão quase levou a um conflito nuclear, mas foi resolvida quando a União Soviética concordou em retirar os mísseis em troca dos Estados Unidos não invadir Cuba e retirar os mísseis americanos da Turquia. A consequência desse conflito foi o fortalecimento da comunicação direta entre essas superpotências, com a criação do telefone vermelho e a criação de medidas para prevenir os confrontos nucleares futuros. A détente é uma palavra francesa que significa descanso ou relaxamento, e nas relações internacionais ela se refere à redução de tensões entre nações previamente hostis. Esse termo ele foi mais conhecido e utilizado durante o período da Guerra Fria, que foi quando as tensões dos Estados Unidos e a União Soviética diminuíram após a crise dos mísseis de Cuba. A detente incluiu medidas como a instalação de telefone vermelho entre Moscou e Washington, o Tratado das Proibições dos Testes Nucleares em 1963, o Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, o SALT, de 1972, e, sob a liderança de Nixon, os Estados Unidos buscaram envolver a União Soviética em relações econômicas, tecnológicas e culturais, controlar as armas estratégicas e obter ajuda para acabar com a Guerra do Vietnã. No entanto, a detente enfrentou uma resistência devido às pressões externas por direitos humanos, desconfiança mútua e a falta de interdependência real, e por conta desses motivos ocorreu o fim da detente.